esse negócio de questão ambiental só interessa pra vegano, que só come vegetais. Não. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Pegunce e esse é o Não É Bem Assim. E tivemos que ter uma mudança rápida na nossa estrutura. Eu falei no último vídeo que eu ia fazer uma série com 3 episódios falando sobre privilégio. O primeiro era branquitude, o segundo foi machismo e o terceiro era para falar sobre gênero e sexualidade. Só que com tudo que está acontecendo com a Amazônia gritando, com notícia por todos os lados, não tinha como a gente não falar sobre a Amazônia e o que está acontecendo por lá. Então, em outubro, o meu primeiro vídeo vai ser sobre gênero e sexualidade. No mês de setembro, todo mês de setembro, eu vou abordar temas que falam sobre saúde mental, porque é o mês do Setembro Amarelo, então por isso eu não vou abordar esse tema no mês de setembro, mas no mês de outubro o primeiro vídeo vai ser sobre gênero e sexualidade. No Não É Bem Assim. Então se você já é novo por aqui, tá chegando agora, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha. A gente tem vídeo aqui toda semana, todas as quartas-feiras e às sextas-feiras. O tema de hoje é um tema muito importante, a gente precisa prestar atenção e falar sobre ele, que é a nossa Amazônia. Se você não esteve em Marte nas últimas semanas, provavelmente você viu as queimadas da Amazônia. Mas se você também esteve em Marte, provavelmente você viu as fumaças lá de cima, porque os satélites conseguiram capturar lá do alto. Mesmo tendo algumas pessoas querendo descredibilizar até a NASA nessa situação, né? E existem vários pontos que a gente precisa observar nessa situação. Por que a gente nunca deu a devida atenção para a Amazônia? Por que a fumaça precisou chegar até São Paulo para a gente conseguir entender toda a queimada do norte do Brasil? Até quando e por que só as notícias do sudeste de Brasília serão pautas, se a gente vive num país de dimensões continentais? Por que os assuntos em torno da Amazônia só se tornam populares quando eles estão à beira de um colapso? E a Amazônia está à beira de um colapso faz anos. Uma resposta bem rápida que vem na minha cabeça, a primeira coisa, é conveniente não falar sobre a Amazônia, né? Porque falar sobre essa Amazônia é falar também sobre desmatamento e falar sobre as queimadas. É muito mais fácil a gente passar um vídeo institucional, mostrar uma anaconda, um botinho bonitinho lá no riozinho, ou então aquela câmera com uma imagem de drone que mostra um campo enorme verde, do que a gente falar sobre o crescimento do agronegócio, sobre os latifundiários e sobre a ação do homem na extração de madeira ilegal. Tudo isso é reflexo de um crescimento da agropecuária no Brasil. Reflexo da mineração ilegal, de ocupação e construções irregulares na Amazônia. Mas existem diversas outras atividades ilegais nessa região. Pesca ilegal, caça ilegal, uso ilegal de produtos florestais, entre tantos outros. A grande questão é que o agronegócio leva o Brasil nas costas. Na contramão da crise dos últimos anos, o agronegócio veio puxando o PIB do Brasil para cima. E é o mesmo agronegócio que paga publicidade em televisão, rádio, jornal. E aí a gente passa a entender por que a gente só tem recorte de algumas notícias e de alguns dados quando eles vêm parar na nossa mesa, ou no nosso celular, ou na nossa televisão. Não dá para negar que as pautas do Brasil são definidas pelo Sudeste. Quem lembra quando São Paulo descobriu a seca naquela crise hídrica de 2014 a 2016? A mesma seca que o Nordeste já conhecia há anos. As pessoas no Sudeste só passaram a se preocupar há 3 anos atrás. Isso acontece porque o Brasil fecha os olhos para tudo que está longe do que eles consideram como grandes centros urbanos. Mas a gente precisa falar sobre a Amazônia. Isso tudo é só para a gente dar uma contextualizada para entender o que está no centro dessa roda. Mas a Amazônia é muito maior do que isso. Eu lembro que na escola, quando a gente falava sobre a Amazônia, era uma coisa muito superficial, era aquelas aulas de geografia que a gente falava sobre Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, e aí falava sobre a Amazônia, que era o pulmão do mundo, a biodiversidade, a maior fauna e flora do planeta, a maior floresta tropical, a grande diversidade do mundo, mas a gente parava por aí, não se aprofundava e não ia muito longe. E eu acho que não à toa a gente acaba reforçando piadas sobre essa região. Piada sobre o Acre, piada com a Marina Silva, piada com a existência ou a não existência do Acre. Tudo isso é um reflexo do preconceito. Eu acho que uns 10 anos atrás eu fiz um amigo que morava em Manaus e eu achava, de fato, que ele vivia praticamente isolado. Tipo, eu vivia em volta do rio, que tinha boto na porta de casa, que ele andava em cipó. E tipo, totalmente cosmopolita, totalmente antenado, totalmente cheio de ideias e de conceitos.
E aí a gente tem um pensamento ultrapassado de achar de tudo que está fora da nossa realidade é considerado algo totalmente fora desse contexto, né? Se ele mora no norte, ele só pode viver esse tipo de situação. O que é um preconceito que só reforça ainda mais que o Brasil, os brasileiros, não conhecem o Brasil. Falta promoção dos estados do norte do Brasil para o resto do Brasil. O Brasil precisa conhecer o Brasil. A gente precisa entender também dois pontos. Um ponto é o Amazonas e o outro ponto é a Amazônia. O Amazonas é o estado brasileiro que tem como capital Manaus. Já a Amazônia é a região com a maior diversidade de espécies de seres vivos existentes no planeta. Estudos apontam que mais de 30 milhões de espécies de animais existam por lá. É o maior bioma do Brasil. E os pesquisadores dizem que existem diversos animais que a gente ainda nem conhece, que ainda não estão nem catalogados. A floresta amazônica não está só no Brasil. Ela também está no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, na Guiana Francesa e no Suriname. E podem sim ir lá avisar para o Bolsonaro que o Macron pode sim se preocupar com a Amazônia. Afinal, a Guiana é francesa, entendeu? Sendo que a maior parte da floresta fica no Brasil. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, 40% do território brasileiro. Por aqui ela ocupa praticamente toda a região norte, ainda mais os estados do Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, além do norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. São aproximadamente 33 milhões de habitantes só nessa região amazônica. De todas as florestas tropicais do planeta, a Amazônia é a única que ainda está conservada em termos de tamanho e diversidade. Mas isso pode mudar se o desmatamento atingir de 20 a 25% da bacia amazônica. E aí vai ser irreversível. Hoje, o nosso desmatamento da floresta está entre 15% e 17%. E a floresta tem uma relação não só com os estados do norte, mas com todo o território brasileiro e com o mundo. Ela leva umidade para toda a América do Sul, influencia todo o sistema de chuva e ajuda a estabilizar o clima global. O maior aquífero do mundo, a camada mais profunda da Terra, aonde existem água potável, também fica na Amazônia. É como se ela fosse uma prima do pré-sal, só que na versão água. Ela é capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos, só com água doce. Ela fica localizada na parte brasileira da Amazônia. 85% dos peixes de toda a América do Sul estão nos rios da Amazônia. A bacia amazônica é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta. Ela ocupa mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Entre os seus rios estão os rios famosos, como o Rio Amazonas, o Rio Negro, Tapajós, Xingu e o Rio Madeira. A flora da Amazônia é bastante diversificada. Temos árvores, ervas, arbustos, trepadeiras. A vegetação, de maneira geral, é caracterizada por uma floresta densa e pela presença de árvores de grande porte. Segundo os pesquisadores, nem 0,5% da Amazônia conseguiu ser detalhada e estudada até hoje. E não é difícil da gente conhecer pelo Brasil afora senhores e senhoras, homens e mulheres, que vivem não só no norte, mas em todo o Brasil, e que se cuidam e cuidam de outras pessoas com medicamentos únicos e exclusivamente retirados da mata. Vivem com as plantas, com o que a natureza oferece. Foi assim que os índios viveram por séculos e alguns ainda vivem. A cura para diversas doenças como Alzheimer, câncer, HIV, podem estar na Amazônia e a gente não sabe. E a gente pode nunca saber, porque a situação é crítica. Não existe no Brasil a queima natural da Amazônia. Por mais alto que seja o calor, e nesse ano, exatamente, aquela região está sendo considerada um período mais seco que dos anos seguintes, mas é uma região predominantemente úmida. Para existir combustão e fogo, é preciso que algum ser humano comece aquele fogo. A principal ligação sobre isso é do desmatamento. As queimadas são feitas de forma ilegal para limpar o que foi derrubado e depois ser transformado em pasto. Muito comum no agronegócio. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o instituto que o governo não acredita nos cientistas e nas pesquisas e todos os estudiosos que por ali trabalham, o mesmo INPE traz um relato mostrando que as queimadas avançaram nos últimos 10 anos no Brasil. Só no último ano, uma área de aproximadamente mais de 18 mil quilômetros quadrados foram queimadas.
o que corresponde a 74% mais do que a média dos 10 anos anteriores, onde foram queimados aproximadamente mais de 10 mil quilômetros de floresta amazônica. O foda é que a nossa própria lei permite queimadas no Brasil, autorizado previamente por algum órgão ambiental, no caso o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, no âmbito quando é alguma questão federal, e os órgãos estaduais ligados ao CINAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. É preciso apresentar a essas autoridades um planejamento do porquê você precisa fazer aquele fogo e um plano de controle caso dê alguma coisa errada. O próprio governo é quem define quais são esses períodos para queimadas dentro do Brasil. Eles levam em consideração algumas questões: as condições climáticas de vento, umidade do ar e a umidade do solo. E já é sabido que entre agosto e setembro são consideradas épocas de seca, onde as queimadas não podem acontecer e onde elas não são autorizadas. Só que a gente está no Brasil. E aí a gente sabe que a lei não é para todos e que a fiscalização muito menos. E a gente ainda tem o desgosto de ver o desgoverno de um presidente que descredibiliza cientistas, institutos de pesquisas e ONGs seríssimas, o que só piora. O que pode, mais ainda, colocar lenha na fogueira. Com todo o perdão desse trocadilho tosco. Mas é a simples verdade. Não à toa a gente viu a preocupação de toda a comunidade internacional com a Amazônia. O Brasil faz parte do Acordo de Paris, que foi definido em 2015, mais ou menos, se eu não me engano. Foi aprovado por 195 países. Esses países fazem parte de uma convenção de quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas, para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, para manter o aquecimento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus Celsius. A gente está muito fodido e a gente tem muito pouco tempo para mudar. A Amazônia não é só coisa de índio e só de quem vive no norte. A Amazônia é coisa de brasileiro. É inadmissível que alguém na França se preocupe mais com o Brasil do que a gente. E longe de mim criticar o Macron, de forma nenhuma eu tô fazendo isso. Mas para mim é muito estranho ver que a gente dentro de casa não tá fazendo o nosso próprio trabalho, a gente não tá se dando conta da nossa biodiversidade e de quanto tudo isso pode influenciar a nossa vida. É como se a gente não estivesse cuidando da nossa própria casa. Não adianta usar canudinho de inox se você não se importa com a Amazônia, com o que está acontecendo nesse momento. Não adianta fazer comprinha com ecobag, usar copinho reutilizável, se você não faz nada, se você não se movimenta. E nada inclui utilizar suas redes sociais para falar sobre isso. A gente tem que parar com essa mania idiota de ficar falando. Quem faz ativismo em rede social é considerado ativismo de sofá. Quem usa rede social tem que utilizar da melhor forma possível. Cada um usa a arma que tem. E algumas revoluções modernas começaram pelo celular. Se a Amazônia está longe de mim, de você, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que compartilhar conhecimento, compartilhar matéria, falar sobre o assunto, ler sobre esse assunto. Principalmente desmentir fake news quando se tratam dessas farsas, essas mentiras sobre os cientistas, sobre as pesquisas e tudo que envolve a Amazônia. A Amazônia é de todos, ela está por todos os lados. Os produtos de beleza que a gente usa no dia a dia, jaborandi, andiroba, urucum, tudo isso faz parte da nossa Amazônia. Na nossa mesa, o açaí, o guaraná, o palmito, a castanha do Pará, o capim dourado no artesanato, as pinturas e os artesanatos indígenas, os fitoterápicos. É uma imensidade de Brasil que a gente tem do nosso lado, que grita todos os dias, e a gente não se dá conta disso. E a revista Carta Capital fez uma lista com 10 ações práticas para a gente ajudar a salvar a Amazônia. E eu vou fazer essa lista, vou listar esses 10 tópicos que a gente pode mudar no nosso dia a dia. É contribuir com doações de bens e tempo em instituições a favor da preservação. Participar de ativações e mobilizações de campanhas nesse cenário, nesse setor, assinar e divulgar petições com foco em políticas públicas, cobrar por posicionamento de marcas e pessoas que têm relevância para essa causa. A gente pode reduzir o nosso consumo de carne de forma consciente. O consumo no Brasil é o dobro do sugerido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Eliminar ou reduzir o consumo de carne tem impacto na preservação da floresta.
Eu esqueci o nome do documentário agora, mas eu reassisti essa semana esse documentário que eu tô colocando aqui, que é muito importante pra gente poder assistir, pra poder entender a relação da carne com o meio ambiente. Tem na Netflix. Em 2014, a ONU afirmou no seu relatório anual sobre o gerenciamento de recursos sustentáveis que uma mudança global para uma dieta vegana é vital para salvar o mundo da fome, da escassez dos combustíveis e dos piores impactos das mudanças climáticas. Gente, eu também acho que se todo mundo fosse vegano, todo mundo tinha comida. Sim. Consumir de forma consciente é algo que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Madeiras e papéis precisam ter certificações. A gente precisa apoiar marcas que produzem de forma sustentável. E a gente não pode esquecer de cuidar da terra. Apoiar a resistência dos povos indígenas. Apoiar projeto de agrofloresta e todos os seus impactos socioambientais. Bora começar? E cada um pode fazer a sua parte. E a gente precisa fazer alguma coisa. Principalmente em tempos de fake news e pós-verdade. Eu não gosto nem desse nome pós-verdade, porque pra mim pós-verdade e fake news são mentiras. Então em momentos de mentiras, de divulgação de mentiras pelo presidente da república, pelos seus ministros, por algumas mídias que a gente sabe que distorcem essa situação, a gente precisa se informar e a gente precisa compartilhar a informação. Então compartilhe esse vídeo, converse com as pessoas, tente ler o máximo que você conseguir sobre os assuntos. Se você conseguir comparar as leituras de lugares e veículos diferentes, ainda melhor, que você consegue ver tudo de uma outra forma. Valorizem as pesquisas científicas, valorize a academia e todas as informações. É importante para a gente entender tudo o que está acontecendo no Brasil, mas também no mundo e como o mundo está vendo essa situação na Amazônia. A Amazônia é nossa, mas a Amazônia também beneficia milhares de pessoas que estão em outros continentes. Se você ficou aqui até agora, você bota um hashtag Amazônia para eu saber que você ficou até aqui e que você vai compartilhar esse vídeo também para as outras pessoas se interarem sobre esse assunto. Para não estender mais o vídeo, eu vou ficando por aqui. Você vai se informando aí com a Amazônia, cuidando das suas plantinhas, cuidando da Amazônia do jeito que você consegue. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!